É Ele que tem incumbido e vai nos agraciar com a palavra do Senhor nesta noite. Amém? Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Boa noite. Paz, saúde e prosperidade. Amém? Amém. Para você também. Recebo, glória a Deus. Quem tem orado pela madrugada? Amém. Quem tem orado por mim? Amém. Glória a Deus, aleluia. Muito obrigado, irmão. Deus abençoe. Nós precisamos, nós carecemos das orações dos irmãos. Aleluia. Irmãos, eu quero trazer mais uma vez mais uma mensagem dentro do projeto Aprendendo a Semear até o Celeiro Transbordar. E antes que eu venha falar o tema de hoje, quero relembrar, né, os irmãos, né? Nós já tivemos 8 ministrações dentro deste tema. Nós estamos indo hoje para a 9ª ministração dentro desse projeto Aprendendo a Semear até o Celeiro Transbordar. Não sei se os irmãos lembram, recordam, né? Mas a primeira ministração nós falamos, quem lembra? Mordomia cristã. A segunda ministração foi sobre dízimos e ofertas, bênção ou maldição. A terceira ministração foi sobre plantando e colhendo. A quarta foi aprendendo a ser abençoado com Jacó. A quinta foi aprendendo a ser abençoado com Isaac. A sexta foi aprendendo a ser abençoado com Abraão. A sétima foi aprendendo a ser abençoado com José do Egito. E a mais recente, os irmãos vão lembrar. Aprendendo a ser abençoado com Obed-Edom. Amém? Os irmãos não lembravam. Tem tanto tempo assim, irmãos? E hoje, irmão, nós vamos aprender a ser abençoado com quem? Alguém? Aprendendo a ser abençoado com Salomão. Então, o tema do nosso estudo, né, na pregação, mas na terça-feira a gente dá forma de estudo, né, aprendendo a ser abençoado com Salomão. As sementes para um celeiro transbordante. Nós vamos tomar por base inicial 1 Reis, capítulo 3, versículo 5 ao 14. 1 Reis, capítulo 3, versículo 5 ao 14. E diz assim o texto: Em Gibeão, o Senhor apareceu para Salomão em um sonho à noite. E Deus disse: Pede o que quiseres, que eu te darei. E Salomão disse: Tu mostraste ao teu servo Davi, o meu pai, grande misericórdia, segundo ele andou diante de ti em verdade e em justiça, e em retidão de coração para contigo. E tu tens guardado para ele esta grande bondade, de modo que lhe deste um filho para se assentar no seu trono. E este é o dia. E agora, ó Senhor meu Deus, tu fizeste o teu servo rei em lugar de Davi, o meu pai. E eu não passo de uma criança pequena, não sei como sair ou entrar. E o teu servo está no meio do teu povo, o qual escolhestes, um povo grande que não pode ser enumerado, nem contado por causa da multidão. Dá, portanto, ao teu servo um coração entendido para julgar o teu povo,
para que eu possa discernir entre o bem e o mal, para que quem é capaz de julgar este teu povo tão grande? E o discurso agradou o Senhor, porque Salomão havia pedido isso. E disse-lhe Deus: porque pediste isso, e não pediste para ti vida longa, nem pediste para ti riquezas, nem pediste a vida dos teus inimigos, mas pediste para ti mesmo entendimento para discernir o juízo. Eis que tenho feito segundo a tua palavra, e eis que te dei um coração sábio e entendido, de modo que não houve ninguém como tu antes de ti, nem depois de ti se levantará alguém como tu. E eu também te dei aquilo que não pediste, tanto riqueza como honra, de modo que não haverá ninguém entre os reis comparáveis a ti em todos os seus dias. E se tu andares nos meus caminhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou teu pai Davi, então prolongarei os teus dias. Podemos assentar. Glória a Deus. A história de Salomão é um campo fértil, oferecendo sementes de sucesso e ofertas cruciais para cultivarmos uma vida verdadeiramente abençoada. As bênçãos de Deus é uma colheita que depende diretamente das sementes que plantamos em nossa jornada. Para arar este campo e colher os valiosos aprendizados que a vida de Salomão oferece, podemos estruturar nosso estudo em 3 tópicos: como um agricultor prepara a terra e planta a semente, esperando pela colheita abundante. Então, trazendo dentro deste texto, dentro deste tema do projeto, aprendendo a semear até o celeiro transbordar, a história de Salomão, a gente vai estudar ela dividida em 3 tópicos. E o primeiro tópico é a semente da bênção, a prioridade correta. O segundo tópico é os frutos da sabedoria, administrando a bênção. O terceiro tópico é o alerta contra a praga, como o celeiro pode se esvaziar. Dentro deste projeto, temos aprendido com vários homens como ser abençoado. E eu acredito que muitos dos irmãos que aqui estão foram abençoados quando aplicaram aquilo que foi ensinado dentro desse projeto, sendo que foi aprendido através da vida de Jacó, de Isaac, de Abraão ou de José. Acredito que muitos dos irmãos encheram de alguma forma os seus celeiros. Mas aqui, dentro deste contexto, a gente vai ver algo que, no terceiro tópico, o alerta contra a praga. Como o celeiro pode esvaziar. Espero que nenhum desses irmãos, do que tiveram seus celeiros cheios através das mensagens que foram ensinadas aqui, que a praga tenha chegado ao seu celeiro, que o seu celeiro tenha se esvaziado. Mas que você tenha mantido o seu celeiro cheio, e hoje venha aprender como mantê-lo ele cheio, não só cheio, mas transbordante. Glória a Deus. Vamos aqui então para o primeiro tópico, a semente da bênção, a prioridade correta. Será que temos priorizado qual semente, o que semearmos? Temos feito a escolha correta da semente? Irmãos, muitos não gostam, mas a nossa vida é feita de escolhas. E aquilo que escolhemos, plantar, semear, é o que vamos escolher.
Então precisamos escolher as sementes corretas do qual vamos semear. E aqui no primeiro tópico, a semente da bênção, a prioridade correta. O início do reinado de Salomão nos ensina a lição mais profunda, a lição mais fundamental. A bênção transbordante começa com o coração alinhado com o de Deus. A primeira e mais crucial lição de sua vida é sobre o que o nosso coração deve desejar em primeiro lugar. Antes de qualquer riqueza ou conquista, a semente da sabedoria divina foi a sua prioridade. Essa foi a prioridade de Salomão. Muitas vezes, irmãos, nós buscamos algo, nós buscamos bênção do Senhor, pensando em bens materiais, pensando em riquezas, pensando em uma casa melhor, em um carro melhor, em um status melhor, em um cargo melhor. Mas dentro da história de Salomão nós vamos ver que a prioridade correta não é buscar os bens materiais e riquezas. E nós vemos que Salomão, logo quando ele inicia o seu reinado, ele estava nada mais, nada menos do que substituindo o rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, o rei ungido por Samuel para reinar em Israel, um rei de grande prestígio pelo seu povo. E Salomão, ao falar com o Senhor, ele se coloca, fala: eu sou criança, eu não sei. Ele chega de forma humilde diante de Deus. E ainda sendo tão novo, ele faz um pedido sábio, um pedido sem ser egoísta, um pedido sem pensar em si próprio, em se promover, mas ele prioriza o reino de Deus. Glória a Deus, aleluia. Eu não sei o que você tem priorizado na sua vida. Se por algum momento você tem feito escolhas erradas, hoje nós vamos aprender de fazer as escolhas certas. Se você tem semeado a semente errada, hoje você pode mudar e começar a semear a semente correta. Logo no início do seu reinado, Deus apareceu a Salomão em um sonho em Gibeão e lhe fez a maior de todas as ofertas: pede o que quiseres que eu te darei. Reflita. Se o Senhor, os irmãos estão orando de madrugada aí, né? Os irmãos estão com um propósito. Se Deus aparecer para um de nós em sonhos, pede o que quiseres que eu te darei. O que você pediria? Não precisa responder não. O que nós pediríamos? Salomão teve essa experiência no início do seu reinado. Pede o que quiseres. 1 Reis capítulo 3, né? Dentro desse contexto a gente leu. E também está registrado em 2 Crônicas, capítulo 1, versículo 7 ao 12. Então, essa história está registrada tanto no texto que nós lemos de 1 Reis, capítulo 3, versículo 5 ao 14, como também em 2 Crônicas, capítulo 1, versículo 7 ao 12. Imagine a oportunidade. Pedir riquezas, vida longa, a morte dos seus inimigos, tudo estava à disposição de Salomão. Tudo. Mas aí a gente tem um aprendizado, né, da semente. A prioridade correta. Diante da oferta divina, a escolha de Salomão foi o que moveu o coração de Deus. Ele não pediu bênçãos materiais para si.
mas sim um coração compreensivo para governar. E sabedoria e conhecimento para guiar o povo de Deus. Ele não pediu sabedoria e conhecimento para crescer pessoalmente, para o seu bel prazer, para se promover, para ter um status melhor. Mas ele fala assim: Senhor, eu preciso de conhecimento, de sabedoria, para se colocar diante do teu povo, Senhor, para governar o teu povo. Ou seja, ele pede algo para servir a Deus. Os irmãos que têm se dedicado a esse propósito essa semana, vocês estão fazendo é parecido, irmãos. Priorizar de madrugada a busca do Senhor. Meu Deus. O Senhor se agrada disso. Abrir mão do melhor som para conversar com o Senhor. Ele semeou a busca por um propósito alinhado com a vontade de Deus. A expressão hebraica usada é Lev Shomer, que literalmente significa um coração que ouve, ou um coração obediente. Não era apenas inteligência, mas uma disposição para ouvir a voz de Deus e discernir o bem e o mal. Coração que ouve. Muitas vezes, irmãos, nós estamos na igreja, comparecemos nos cultos, comparecemos nas reuniões, mas não estamos com o nosso coração disposto a ouvir aquilo que Deus quer falar conosco. Salomão pediu um coração obediente, um coração aberto a ouvir aquilo que o Senhor tivesse a falar com ele. De discernir o que é certo, o que é errado. Então, se você tem semeado errado, agora é o momento de semear certo. Use o exemplo de Salomão. Peça a Deus sabedoria. Peça a Deus um coração disposto a ouvir, um coração obediente. Então, a semente de Salomão foi essa. Qual foi a colheita? Celeiro transbordando. O texto diz que o pedido de Salomão agradou o Senhor. 1 Reis, capítulo 3, versículo 10. O Senhor se agradou. Como a semente plantada foi a correta, buscar a sabedoria de Deus para servir aos outros, a colheita foi muito além do seu pedido. Deus não apenas lhe deu uma sabedoria inigualável, mas acrescentou tudo o que ele não pediu. O Senhor deu a ele sabedoria, mas o Senhor também deu riqueza, honra, glória, como nenhum outro rei jamais teve. 1 Reis, capítulo 3, versículo 13. Então, irmãos, quando nós se preocupamos com a obra de Deus, quando nós se preocupamos em servir aos irmãos, em servir na obra de Deus, quando nós dedicamos os nossos esforços a fazer a obra de Deus, Deus cuida das nossas coisas. Deus cuida das nossas necessidades. Ele vai além das nossas necessidades. Isso é um celeiro transbordante. Porque Deus não vai te dar, quando Ele vê que você tem um coração para servir aos outros, para abençoar os outros, Ele não vai te dar só o que você precisa, mas Ele vai te dar o que você precisa. E vai te dar mais ainda, o seu celeiro vai se transbordar. E você vai ter para você e para os que precisarem. Glória a Deus. Aleluia. A história de Salomão, irmãos, diz que não só ele foi abençoado, a nação de Israel foi abençoada, e as demais nações
vinham aprender com Salomão. Ou seja, as demais nações também foram abençoadas através da sabedoria que Deus deu a Salomão. Na prática, a primeira semente para uma vida abençoada é alinhar nossas prioridades com as de Deus. Como Jesus nos ensinou em Mateus capítulo 6, versículo 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Aleluia. Porque o celeiro, aleluia, para que o celeiro material transborde, nosso coração precisa primeiro transbordar da sabedoria que vem do alto. A bênção material é uma consequência, não é o objetivo principal. Vamos buscar, irmãos, o reino de Deus. Vamos buscar vidas para estar aqui na casa do Senhor. Vamos anunciar o reino de Deus. Vamos anunciar que Jesus está voltando. Vamos pregar na célula, vamos pregar na RCE, vamos pregar no cultos, mas vamos pregar os nossos vizinhos, vamos pregar no nosso serviço, na nossa escola. Vamos anunciar que Jesus cura, liberta, salva e leva para o céu. Vamos orar pelos necessitados. Vamos ajudar os que precisam. Os que estão fracos, vamos ajudar eles a caminhar, a se fortalecer. Vamos buscar primeiro o reino de Deus. O Senhor está na academia agora, que foi isso lá. Estava um assim na porta, por cima do passeio. Se preocupar com o que o mundo está acabando. As pessoas não voltam, eu voltei para ele. Tem que se preocupar, porque o mundo está acabando. Porque Jesus vai voltar. E aquele que tiver salvo e crer nele, ele vai resgatar. Mas aquele que acredita que o mundo está acabando, vai tentar morrer e não vai conseguir. Vai ficar aqui. Então, se ali busca Jesus enquanto é tempo. Porque realmente, o tempo está acabando. Não o mundo. O tempo de buscar ele, Cristo Redentor. Lá em Jó fala: o meu Redentor ainda vive sobre a terra. Ele se levantará. Nesse dia as coisas vão mudar. É importante que a gente pregue isso, né? Isso aí. Isso aí. Isso é priorizar. Poderia falar assim: não, meu tempo tem que ir embora. Não. Espera aí. Vou voltar para falar de Jesus. Todo momento é uma oportunidade, irmão. Cada vida é uma oportunidade. Não perca. Fala de Jesus. Fale do reino. Invista no reino. Enquanto você investe no reino, Deus abençoa o seu celeiro. Deus supre as suas necessidades, além do que você precisa. Vamos para o segundo tópico: os frutos da sabedoria, administrando a bênção. Uma vez que a semente da sabedoria foi plantada, Salomão colheu frutos extraordinários. Sua vida nos ensina a administrar a bênção de Deus, as bênçãos que Deus nos dá. Dentro deste tópico, vou estar dividindo em 3 pontos. O ponto A, a gente vai falar sobre diligência e organização no trabalho com propósito. Muita gente trabalha muito, mas sem propósito. Muito trabalho sem propósito é um trabalho em vão. A sabedoria e a riqueza que Salomão recebeu não era um fim em si mesmo, mas ferramentas para que ele cumprisse um propósito divino. Construir uma morada para a presença de Deus na terra. As referências em 1 Reis, capítulo 5 e ao capítulo 8, descreve detalhadamente o planejamento, a mobilização de recursos e a construção magnífica do templo. Em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 1 ao 3,
após a dedicação, a glória do Senhor encheu o templo de forma visível, confirmando a aprovação divina. Salomão semeou trabalho, diligência e foco no propósito de Deus, usando cada bênção recebida para edificar o reino, e não apenas para o seu próprio conforto. A bênção de Deus não eliminou a necessidade de trabalho e planejamento. Ele organizou o seu reino com uma administração impressionante, delegando tarefas e gerenciando os vastos recursos do reino com eficiência para construir o templo e seus palácios. Então, irmãos, tem pessoas que acham assim: não, Deus vai abençoar, Deus vai abrir as portas do céu e eu não vou precisar trabalhar. Salomão, ele tinha recursos disponíveis. Davi deixou recursos. Tinha muitos recursos. Tinha muitos servos. Mas para que algo fosse feito, precisava de alguém para administrar. Porque tem muita gente, Saulo, que tem recursos. Tem um celeiro cheio de semente. Tem um campo gigante. Tem até funcionários certos, mas ele não sabe administrar para que a semente, o campo seja arado, que os servos venham e semeiem esse grande campo. E o engraçado, irmãos, que Salomão poderia pensar assim: não, tem que construir o templo, né? Era desejo, estava no coração do meu pai. Primeiro eu vou me acomodar, né? Primeiro eu vou fazer a minha casa, né? Mas a palavra do Senhor vai dizer que Salomão, ele dedicou-se durante 7 anos. 7 anos com um trabalho árduo. Ele usou uma quantidade enorme de pessoas. Ele criou turnos de trabalho para edificar um templo. Mas não foi qualquer um templo. Imagine, irmão, até então a Arca da Aliança, ela estava em tendas. Desde que desde que foi construído, que Deus falou com Moisés, e ali construíram a Arca da Aliança, ela ficava guardada em uma tenda. E a partir deste momento, Salomão se dedica a construir uma casa para Deus na terra. Algo que o homem, se pensar da grandeza de Deus, fala assim: Deus habitar numa casa feita por homem? Mas algo foi feito, irmãos, de forma dedicada. Muito trabalho, como eu falei, né? O pessoal acha que não, Deus vai abençoar, não precisa fazer mais nada, né? Não precisa acordar cedo, não precisa trabalhar, né? Deus vai mandar o maná do céu. Não, teve muito trabalho e muita dedicação. E ele foi sim tão criterioso na questão de que eu estou construindo algo para Deus. E a palavra de Deus vai dizer que aonde foi construído o templo, não se ouviu um abatimento de uma pedra sendo quebrada. Diz que as pedras foram todas lavadas na pedreira longe e trouxe pronta, só foi encaixando. Não precisava rematar nada, veio pronto, lisinha, porque ele teve esse zelo com a obra de Deus. E no capítulo 7 de 2 Crônicas, a gente vê que Deus se agradou do que Salomão fez. E como sinal de aceitação, Deus se manifestou. E a glória de Deus encheu o templo de forma visível. Podia se ver. Aleluia, glória a Deus. Será que Deus tem se agradado naquilo que a gente tem feito para Ele? Será que
nós temos se dedicado, quando fazemos algo para Deus, nós temos se dedicado com o nosso melhor. Diz a palavra de Deus que Ele usou a melhor madeira, usou a melhor pedra, usou os melhores materiais para construir a casa para Deus. Ele deu o melhor. E Deus se agradou disso. Ao finalizar o tempo, a aliança de Deus com o povo foi renovada. A bênção não era apenas para Salomão, mas se estendeu a toda a nação. Um celeiro que transborda serve para alimentar e abençoar muitos. Quando você faz para Deus, quando você faz para servir, o retorno não é só para você. O que vocês têm feito de madrugada, irmãos, não é só para você, não é só para sua família, é para receber vista linda, é para a região de Cariacica, é para esse povo. Aleluia! A nação, irmão, a nação de Israel, eles renovaram a aliança com Deus após a construção do templo. Aleluia. Muitas vidas serão abençoadas através de vocês. Muitas vidas serão abençoadas através de vocês. Em nome de Jesus. Deus nos abençoa com um propósito. Devemos usar nossa sabedoria, nossos dons e nossos recursos para trabalhar na obra do Senhor e edificar sua igreja. A bênção divina floresce em um ambiente de boa mordomia. A prosperidade que glorifica a Deus é aquela que serve ao seu reino. Devemos ser diligentes e organizados nas nossas finanças, nosso tempo e nosso talento para a glória de Deus. Tudo o que fizer, façamos para a glória de Deus. Aleluia. Independente, não, se você vai pregar, se você vai orar, se você vai louvar, se você vai ensinar as crianças, se você vai estar na porta, se você vai estar limpando o templo, tudo faça para a glória de Deus. Aleluia. Ponto B, dentro do segundo tópico dos frutos da sabedoria: generosidade e adoração extravagante. Salomão demonstrou que um coração que busca a Deus é também um coração generoso e adorador, que não entrega a Deus o mínimo, mas o seu melhor. Antes mesmo de seu famoso pedido, ele já demonstrava um coração adorador, oferecendo 1000 holocaustos em Gibeão. 1 Reis, capítulo 3, versículo 4. 1000 holocaustos é pouco ou é muito? 1000 animais sendo sacrificados é pouco ou é muito? Salomão fez isso, irmão, antes de receber a sabedoria de Deus. Depois que ele ofereceu 1000 holocaustos, Deus aparece para ele e Deus fala para ele pedir o que? O que eu vejo nisso? Um coração de adorador, um coração que oferta ao Senhor, um coração generoso. Ele abre comunicação com os céus. Aleluia, aleluia. Então Salomão, ele oferece 1000 holocaustos a Deus. O ponto alto do seu reinado foi a dedicação do templo, onde ele não apenas construiu uma casa magnífica para Deus, mas dedicou com uma adoração, generosidade sem precedentes. Quantos anos ele demorou para construir o templo? Falei que 7 anos. Salomão terminou o templo. Vamos inaugurar. É só convidar os ouvidos, né? O sacerdote, né? Quantos que ele ofereceu antes da sabedoria?
Quantos holocaustos? 1000, não é muito, né? Na dedicação do templo, sabe quantos foram? 22 mil bois, 120 mil ovelhas, em quantidade tão grande que o altar de bronze não foi suficiente. 1 Reis, capítulo 8, versículos 62 e 64. E 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 4 e 5. Ele semeou generosidade e honra, investindo na adoração e não tendo medo de entregar abundantemente para a glória de Deus. A oferta de sacrifício de Salomão foi tão grande, que no pátio, aonde tinha um altar preparado para a oferta, não foi suficiente, não deu conta de tantos animais que foram sacrificados. O que estamos dispostos a fazer para Deus? Vamos fazer o mínimo? Salomão, ele fez o melhor. E a colheita dessa semente? Sua atitude de liberalidade abriu os céus para que a bênção fosse derramada sem medida sobre sua vida e seu reino. Ele cumpriu na prática o que depois escreveria em Provérbios, capítulo 3, versículo 9 e 10. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Na prática, trazendo para o dia de hoje, nossa vida abençoada deve ser um testemunho que aponta para o doador da bênção. O celeiro transbordante não é apenas para a nossa... Desculpa, irmãos, eu pulei aqui. Já estou no C. Precisando de óculos, eu acho. Vamos lá. A semente da generosidade, seja com nossos recursos, nosso tempo ou nossos talentos, prepara o solo para uma colheita sobrenatural. Um coração grato e generoso move a mão de Deus. A semeadura contínua envolve devolver a Deus com alegria e extravagância uma porção do que Ele nos tem dado, seja em dízimos, oferta ou serviços. Tem gente, irmão, que eles são abençoados financeiramente, com maior oferta, com alegria, mas quando precisa de um serviço na casa de Deus, não, já deu dinheiro. Vai comprar adoração? Vai comprar serviço? Então, faça o melhor para Deus. Tem gente que fala assim, eu não tenho para ofertar, mas você pode fazer de outra forma, né? Você pode adorar a Deus com o seu tempo, com o seu serviço. Existem várias formas de ofertarmos ao Senhor. Então, o terceiro ponto C, dentro do segundo tópico, a fama que glorifica a Deus. Tem que correr um pouquinho cada hora. A sabedoria e a prosperidade de Salomão se tornaram tão famosos que atraíram líderes de outras nações, como a rainha de Sabá. 1 Reis, capítulo 10, versículo 1 ao 10. Ao ver a bênção sobre Israel, a rainha de Sabá não louvou a Salomão, mas sim ao seu Deus, dizendo: bendito seja o Senhor teu Deus, que se agradou de ti. As bênçãos de Deus sobre a minha vida, sobre a sua vida, não tem que glorificar você, não tem que glorificar, mas as pessoas têm que ver Deus em nós. As pessoas têm que falar assim: eu vejo Deus na sua vida.
Você é abençoado, você é próspero. E eu vejo Deus na sua vida. Eu vejo Deus na sua vida que me traz paz. As pessoas precisam ver Deus em nossos bens. As pessoas precisam ver Deus no nosso testemunho. As nossas ações têm que levar as pessoas a glorificar a Deus. As pessoas, quando estiverem, têm que falar assim: glórias a Deus pela sua vida, glórias a Deus pelo homem que você se tornou, glória a Deus pela mulher que você se tornou. Assim foi com Salomão. Aleluia. Agora sim, né? Eu tinha começado a ler a prática aqui. Nossa vida abençoada deve ser um testemunho que aponta para o doador da bênção. O celeiro transbordante não é para a nossa própria glória, mas para que outros vejam e glorifiquem o nosso Pai, que está no céu. Tem referência aqui, depois vocês olham em casa, Mateus 5,16. Agora para o terceiro tópico, que nós temos que prestar atenção, né? Eu falei, né? Às vezes o celeiro se enche, as pessoas estão em abundância, estão bem, e falam assim: ah, agora está tudo certo. Tem uns que falam assim: agora não preciso mais de Deus, né? Foi uma matéria sobre isso aí, quem falou algumas coisas, eu vou rapidinho. Então o terceiro tópico é o alerta contra a praga. Como o celeiro pode se esvaziar? A história de Salomão seria incompleta sem o seu trágico final. Sua vida é um poderoso alerta de que a bênção não é incondicional e pode ser perdida. Mesmo o homem mais sábio e abençoado pode cair se deixar de cultivar a semente mais importante: a obediência contínua. A obediência é uma semente que precisa ser semeada continuamente. Não adianta só obedecer ontem. Não adianta obedecer só hoje, sabe? Precisamos obedecer a palavra de Deus continuamente, até a volta de Jesus. Obediência contínua. Não esqueça dessa semente. Obediência contínua. A referência para a história da primeira vez, capítulo 11, versículo 1 ao 13. O irmão depois pode estar lendo em casa. Aprendizado, a semente ruim, a praga. O homem mais sábio do mundo tomou a decisão mais tola. Ele desobedeceu ao mandamento direto de Deus, Deuteronômio 17:17. Ao tomar para si muitas mulheres estrangeiras que lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. Salomão começou a semear em terra errada. Quanta terra para semear? A semente da desobediência, do jugo desigual, da idolatria, começou a brotar em seu coração. O coração que ouve, leve chorar, se tornou um coração dividido. Como está seu coração? Como está seu coração? Seu coração está dividido entre a igreja e o mundo? Tem um coração que ouve. Tem um coração segundo o coração de Deus. Aleluia, glória a Deus. Salomão, o homem mais sábio, desobedeceu o mandamento direto de Deus. Por causa disso, teve seu coração dividido.
Tem uma coisa que Deus não aceita, é dividir a sua glória. Meu Deus, misericórdia. Lá para cá, passou e Apocalipse vai dizer: ser quente ou frio. Se for morno, vou te dar tiro da minha boca. Ou você é crente ou você não é. Não tem meio termo. É sim ou não. Ou serve ou não serve. Com Deus não tem coração dividido. Ou é ou não é. Deus não aceita você semear dentro da casa dele e depois estar semeando lá no mundo, não. Aleluia. A colheita amarga. O texto é claro e doloroso. O seu coração não era todo fiel para com o Senhor, seu Deus, como fora o coração de Davi, seu pai. 1 Reis, capítulo 11, versículo 4. Como resultado direto, Deus anunciou que rasgaria o reino de suas mãos. 1 Reis, capítulo 11, versículo 11. A bênção começou a ruir e a era de ouro de Israel chegou ao fim. Trazendo para os dias de hoje, trazendo para nossos dias. Não basta perceber o transbordante. É preciso manter o coração guardado para que a bênção perdure, para que a bênção permaneça. A vigilância e a obediência contínua são essenciais. A maior ameaça ao nosso celeiro não são as crises externas, mas a praga interna do pecado e da idolatria. Muitas vezes nós temos medo das coisas externas, do olho grande, da inveja, do vizinho, do inimigo. Mas o nosso maior inimigo está dentro de nós. Quando a gente olha isso, a gente vê o nosso maior inimigo. O amor ao dinheiro, o orgulho, a desobediência e permitir que outras paixões dividam o nosso coração com Deus é o caminho certo para a ruína. De nada adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Marcos 8, 36. É preciso vigiar o coração acima de tudo. Provérbios capítulo 4, versículo 23. A verdadeira bênção é ter o celeiro cheio e o coração totalmente em paz com Deus. Meu Deus, aleluia. De nada adianta ter a conta lotada, carros de luxo, viver em mansões e não ter a paz em seu coração. Que a paz de Deus e o entendimento venha seguir a cada um de nós até a volta de Cristo. Conclusão, para fechar com chave de ouro. Podemos usar a própria conclusão de Salomão escrita no fim de sua vida no livro de Eclesiastes. Eclesiastes 2, 4 a 11, Eclesiastes 12, versículo 13 e 14. Depois de ter tudo, sabedoria, riqueza, prazeres, poder, Salomão olhou para trás e concluiu que tudo sem Deus era vaidade e correr atrás do vento. Veredito. Sua conclusão de vida é o resumo de todo o aprendizado, de tudo o que tem ouvido. A suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Eclesiastes 12, 13. A verdadeira bênção
O verdadeiro celeiro transbordante não é medido pela quantidade de grãos, mas pela quantidade da nossa devoção a Deus. A vida abençoada é um processo de semeadura diário, onde a sabedoria, a generosidade, o trabalho para Deus nos leva a uma colheita farta, mas sempre vigiando o nosso coração para permanecer em obediência. Aqui nós vemos a história de Salomão, o homem mais sábio, segundo a Bíblia. E por um erro, por escolha, por uma semente, ele teve uma colheita má, teve o celeiro esvaziado. Se o homem mais sábio tomou uma decisão errada, e eu, você, estamos como sujeito a tomar decisões erradas. Mas então, presente Estevam, o que eu vou fazer? Se Salomão errou, se Salomão pecou, mas graças a Deus, irmãos, no Evangelho de Jesus Cristo, Jesus vai dizer: eis aqui aquele que é maior do que Salomão. Jesus declara: eis aqui o que é maior do que Salomão. Se por algum motivo, por alguma razão, seu coração esteja dividido, Jesus é aquele que restaura. Aleluia, aleluia. Jesus é aquele que restaura. É aquele que pode te dar a semente da vida eterna. Aleluia. Salomão era o homem mais sábio, mas Jesus, ele era a sabedoria de Deus. E a sabedoria de Deus está conosco através do Espírito Santo. A sabedoria de Deus, que é Jesus, ela está em mim, ela está em você. E nos dá a capacidade de ter um celeiro transportante para abençoar vidas. Amém. Eu concluo aqui. Glória a Deus. Pai amado celestial, obrigado, Senhor Deus, por essa oportunidade de ministrar a Tua palavra. Pai, que o Teu povo que aqui está ouvindo, aqueles que irão ouvir a Tua palavra, Pai, possam entender esta mensagem, Senhor, e não venham cometer os erros de Salomão, ó Pai, mas que elas venham apenas, Senhor Deus, aprender as sementes corretas, Pai. Pai, que aqueles que precisam de uma restauração, de uma reconciliação, elas venham, Senhor Deus, receber Jesus em seu coração, que é a sabedoria de Deus. Pai, eu abençoo o Teu povo, que os celeiros deles venham transbordar para abençoar outros, em nome de Jesus. Amém e amém. As